Rádio. Novelo. Hoje, a conversa é com a deputada federal pelo Rio de Janeiro, Thalíria Petroni. Ela foi uma das entrevistadas do meu outro podcast, o Maria Vai com as Outras, em 2018. Aliás, quando acabar aqui, vai lá ouvir, porque é uma entrevista bem legal. A gente deixa o link aqui para você. Na época, ela era vereadora por Niterói e a conversa foi sobre como era isso de ser a única mulher na Câmara de Vereadores, como ela tinha entrado na política, como foi a vida dela antes disso e o que ela planejava para o futuro. Aí, ela se elegeu deputada federal, veio o governo Bolsonaro, a ascensão da extrema-direita e a pandemia. E ela lá, trabalhando. 2 dias antes da gente gravar essa conversa que você vai ouvir agora, o governo do estado cometeu a maior chacina do Brasil, com mais de 120 mortos, no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Um acontecimento estarrecedor em violência, em crueldade, em desumanidade, até para os padrões históricos bárbaros do meu estado. Essa conversa foi gravada a quente. A Thalíria tinha passado o dia anterior no Instituto Médico Legal tentando conseguir o acesso das famílias aos corpos das vítimas, nem que fosse para reconhecimento. Ela conta essa história aqui. E no dia em que aconteceu a chacina, ela, como líder do seu partido, estava numa reunião da Comissão de Segurança Pública do Congresso pedindo explicações e ouvindo isso aqui. Essa comissão não é baile funk. A senhora vai embora, a senhora não é bem-vinda aqui. Mesmo com tudo isso acontecendo, a gente conseguiu falar também de coalizões possíveis, de ação política, de afeto, de filhos, de racismo no Congresso, de uso estratégico da moda para comunicar política, do que é cuidar dos outros e de como a gente precisa cuidar e ser cuidado. Um alerta. Esse episódio trata de temas sensíveis. A gente tinha planejado uma entrevista sobre a tua vida. Eu queria meio que dar uma atualizada, sabe, na entrevista que eu fiz com você em 2018. 2018, eu tava candidata a deputada. Foi pós-execução da Marielle. Foi. Eu tava 2 anos como vereadora. Mas, enfim, eu quero falar sobre a tua vida porque eu quero entender as mudanças que aconteceram desde de quando você era vereadora, quando a gente começou, e como é que é você virar deputada federal, sabe? Como é que é o dia a dia, como é que funciona. E curioso, né? Essa conversa aconteceu hoje, né? Depois de uma semana dessa. E aconteceu lá. É pós-execução da Mari. É. Me pareceu simbólico. É verdade, você tem toda a razão. Coincidentemente simbólico. É, tem toda a razão. Enfim, ver essa chacina imperdoável, assustadora aqui no Rio de Janeiro. E eu queria tentar falar com você pra gente tentar focar em soluções, sabe? Que são propostas por você, ou que são propostas pelo PSOL, ou que são propostas no Congresso. Coisas que você acha que realmente funcionariam. Porque, claro, que toda vez que acontece uma coisa dessas, aí sai todo mundo correndo dizendo, não, vamos transformar isso em crime hediondo, vamos aumentar a pena. E a gente sabe que essas coisas não funcionam. Sim. E aí tem essa PEC da segurança que tá rolando. Eu queria saber o que você acha dessa PEC. Se é boa, se não é, o que tem nela. E o que você acha que poderia ser feito lá no Congresso. Tá. Não, eu acho que primeiro essa chacina, que já é a mais letal da história, a gente tem mais mortos já do que no Carandiru. Isso mostra a falência das soluções que têm sido dadas até agora. Eu ontem, conversando com alguns colegas, perguntava, e agora, o Rio de Janeiro vai estar mais seguro? Depois disso que aconteceu? Não, mais 200 meninos vão ser recrutados pelo tráfico de drogas, a gente vai seguir tendo metade do território dominado por milícia, e o domínio armado vai continuar provocando pânico e medo para a população do Rio de Janeiro. Nada vai mudar. Eu vi fotos de corpos empilhados. Eu tô muito devastada, para ser sincera, assim. Um policial que estava há 40 dias na corporação e é colocado numa operação dessa. Que humanidade é essa que permite isso, que naturaliza isso? Não é a sociedade que eu desejo. Mas a gente precisa ser racional e pensar quais são as alternativas. Você não enfrenta o crime organizado, que precisa ser enfrentado contundentemente para as pessoas terem paz, terem dignidade, viverem seguras, sem perseguir o dinheiro que sustenta esse crime. Você precisa olhar para o financiamento do crime organizado, coisa que o governador Cláudio Castro não está fazendo, não fez.
A gente teve, por exemplo, no Rio de Janeiro, mais de 100 operações da Polícia Federal em 2025. 24... Mais de 100? Mais de 100. 24 delas foram relativas a tráfico e armas. Você teve aí 10 toneladas de drogas apreendidas, pessoas presas e nenhuma morte. 190 armas apreendidas, nenhuma morte, nenhum tiro. Da Operação Carbono, que interceptou pelo menos 3 bilhões de lavagem de dinheiro, que tinha relação com o coração do PCC. Não dá pra você achar que desumanizar uma comunidade inteira... Você tem mais de 120 mortos, com possibilidade de chegar a 200. Ontem eu tava lá... Possibilidade de chegar a 200. Ainda tinha gente... Mais um corpo, encontramos mais um corpo. E descia com o corpo da mata. É uma coisa... Você achar que isso vai resolver o problema de segurança pública e você vai olhar para essas famílias e dizer que essas famílias não têm direito à vida. Quem comete crime tem que ser responsabilizado, não assassinado. Não tem pena de morte no Brasil. E é uma solução errada, ineficaz. Os índices de criminalidade crescem. Então, a gente tem que resgatar, pensando assim mais no íntimo, a nossa humanidade. O senso de humanidade que a gente, com o hiperindividualismo, com essa lógica do populismo penal, a gente perdeu um pouco o senso de humanidade. Eu ouvi a mãe dizendo, olha, eu não tô conseguindo ver meu filho, tô há 3 dias, meu filho, eu quero ver meu filho, o filho morto. O filho morto, e o Estado não permitiu que essa mãe no IML visse o filho. Que ela entrasse pra ver o filho? Posso contar uma coisa que aconteceu nessa visita nossa ao IML? Foi uma diligência de um conjunto de deputados, inclusive com um deputado da direita, do MDB, o deputado Antônio de Paula, era até uma comissão mais pluripartidária. Nós fomos no IML, as mães desesperadas na porta, sempre uma mulher, todas mulheres, em pânico. Aí chegava a identificação de um corpo, pânico. Mas o maior relato era, nós não estamos conseguindo ver o nosso filho. Eu quero ver meu filho. Aí nós insistimos para o diretor e para a subsecretária da Polícia Científica nos receberem. Foi uma reunião carregada de frieza diante de um cenário dramático. Eles mesmos falaram de nós nunca usamos todas as geladeiras do IML. Nunca. Ele até que foi gentil, o diretor. Ela foi um poço de gelo. Irônica, fria. O que ela falou? Não tem como as famílias verem, porque isso vai atrapalhar meu trabalho, não posso ter gente circulando aqui. A identificação de um corpo, ela é científica. Não interessa se a família vai identificar o corpo. A família vai ver o corpo depois de identificado. A gente perguntava como? Ela, quando ele for transportado. Como que vai fazer a identificação? Aí ela no caixão. No caixão? Então, eles identificam cientificamente, correto, né? O que isso quer dizer, identificar cientificamente? É você identificar cada dentária, biometria, tem uma série de processos técnicos. Pra conseguir descobrir quem é. Isso. Consulta um banco de dados, saber se é do Rio, não é? Pronto. Sabe como ela chamou isso? Match. Match? Ela falou, olha, quando tem a carteira de identidade e bate lá, aí dá match. E aí diz que a família só pode ver depois que é identificado, coloca no caixão. Como? Porque a família tem que entrar na defensoria para conseguir um caixão de graça, um funeral de graça, e a família vê aquele corpo no caixão. E aí a gente, assim, muito mexido, aí nós a provocamos no final a pensar, olha, nós esperamos que nenhum de nós, nem você, vivencie isso. Porque a frieza como a senhora está tratando essa situação é muito triste no que ela responde. Vocês podem ter certeza que eu não vou passar por isso, porque eu cuido dos meus filhos. Uau! Eu tô arrepiada falando isso, como mãe de 2 crianças, ouvindo aquelas mães arrasadas, mães que muitas vezes vão cuidar do filho de mulheres como ela. E tem que deixar seus filhos com o irmão mais velho, com a irmã mais velha, num ciclo de violência, num território dominado por armas, e de um lucro que não fica na favela, de uma, sabe, de uma engrenagem econômica que não tá ali naquele território, um território sem oportunidades. Ela disse que nunca vai acontecer com ela, porque ela cuida dos filhos dela, dizendo que todas aquelas mães que tiveram suas famílias devastadas são culpadas por um possível envolvimento do seu filho no tráfico. É uma falência enquanto sociedade. Isso é realmente uma falência, a desumanização, né? Mais absoluta, né? Tipo, não, isso não é gente, não merece nenhum dependendo de onde você mora, de onde você... qual a sua cor, tem, de onde você mora. Você é gente ou não é. Eu fiquei muito mexida porque isso também me remeteu à execução de Marielle, aquele momento ali de...
era um colapso mesmo, assim. É um trauma. A execução da Mari, da vereadora Marielle Franco, da nossa Mari, foi um trauma social e um trauma familiar, né? Um trauma afetivo. A minha sensação de que essa chacina, ela promoveu um trauma também na sociedade. E que a gente vai ter que achar uma estratégia para enfrentar esse trauma. Qual é a tua estratégia? Hoje tá um dia difícil. Porque ouvi isso de uma representante do Estado. Ontem eu fiz um debate na CNN em que o deputado que fez o debate comigo disse que foi um presente para a sociedade, a chacina. E que ela foi exemplar. Que a operação foi exemplar? Foi uma operação exemplar. Aí eu falei, mas tiveram 4 policiais mortos também. Para tentar tocar no coração dele. Como a gente supera isso, né? Como a gente supera esse trauma? Eu acho que a gente tem que se organizar enquanto mulheres. Eu acho que, inclusive, nós mulheres que temos a sobrecarga do cuidado, que estamos exaustas com o cuidado, mas que também sabemos cuidar. Eu acho que quem cuida sabe governar, sinceramente. Eu acho que a gente também precisa se organizar nos territórios, nos nossos locais de trabalho, mas também na política. Se juntar enquanto mulheres. Mas você vê que nem toda mulher, né? Porque essa que você estava contando é uma mulher, né? Nem toda mulher, sem dúvida. E não que tem filhos, porque ela falou, eu cuido dos meus filhos. Quer dizer, ela tem filhos, Eu, o dia inteiro, a imagem dos meus filhos, da Momô e do Calu, vinha o tempo todo na minha cabeça. E a imagem da minha mãe. Eu falei, imagina a minha mãe, quando a Marielle foi assassinada, a vida da minha mãe virou um horror. De medo, né? De medo. Eu acho que foram 10 anos muito duros do país, sabe? Assim, que impacta as nossas famílias muito profundamente. E é impossível você não ter empatia com a outra mãe. Mas eu acho que eu fui me constituindo nessa história. Na história da operadora de telemarketing, do corre, da trabalhadora. Essa mulher, talvez nada na vida dela tenha tocado pra constituir no ser mulher dela um pouco mais de empatia. Sei lá. Ou então ela não tem humanidade. Pode ser também. Existem mulheres sem humanidade. Não, por que eu tô falando isso? Porque eu não quero desistir das mulheres também. Desse ponto de vista. Não, você tem razão. Eu assisti o debate na Globo News entre a Manu e a Cíntia. Eu vi. E com todas as diferenças que aquelas mulheres... A Manuela Dávila. A Manuela Dávila, isso. E a Cíntia, que é a influencer que denunciou a agressão, né? Que foi agredida violentada por um deputado em São Paulo. Estadual, que era o marido dela. Que era o marido dela. E ela dizendo o quanto o feminismo a libertou. Só que ela só encontrou o feminismo e se abriu pro feminismo quando ela se viu na condição de uma mulher violentada e agredida. E que o único setor que a salvou foram as mulheres feministas. A gente precisa achar também estratégias de promover encontros. E de promover possibilidade dessas mulheres também serem minimamente empáticas. Essa do ML é uma mulher numa posição de poder. Exatamente. Poderia ajudar muito. Ela não precisava nem concordar com o que a gente pensa. Mas ela não tinha nenhuma empatia. Qual é a história dessa mulher pra não ter nenhuma empatia, assim? Mas eu também não quero, por isso, desistir das mulheres. Claro, não descartar elas, né? Claro. Porque essa mulher, com certeza, já sofreu machismo. Na polícia, claro. Essa mulher... Na Câmara, tem um exemplo de um projeto que a gente aprovou, que eu acho que é um pouco essa coisa dos encontros de mulheres, né? A gente construiu um projeto de lei pra instituir o tipo penal de assédio sexual no Código Penal Militar. Que não tinha. E aí o tipo penal assédio no Código Penal normal, ele não se aplica aos militares? Até se aplica, o problema é que eles são julgados na justiça militar e você acaba não usando, entendeu? Então é um imbróglio jurídico. E foi um projeto muito legal, com medidas protetivas, com reabilitação do agressor, mas com afastamento do agressor do local de trabalho. Era um projeto tão bom que eu falei, é impossível aprovar esse projeto numa Câmara com tanto policial, com tanto... Mas quem pegou esse projeto e topou relatar? Eu até fui um pouco criticada. Uma deputada coronel do PL, com quem eu divirjo profundamente, mas que viveu o assédio nesse lugar. E que viu situações de assédio. E que topou bancar esse projeto. De alguma maneira, a violência nos encontrou ali, assim, fez a gente se encontrar. Porque se eu não acreditar que essas coisas são possíveis, sabe? Aí não é flertar com fascismo, flertar com golpismo, não dá. Tem uma fronteira que não podemos de jeito nenhum ultrapassar. Mas nós precisamos achar que um outro mundo é possível.
E eu acho que a humanidade que a gente precisa resgatar, ela é muito mais possível pelas mãos das mulheres ser resgatada, porque somos nós que sustentamos esse país com o nosso trabalho, com o nosso cuidado, com nossa força e com a nossa dor. E com a violência que constitui as nossas histórias, seja onde nós estivermos, né? Sei lá, eu tô um pouco mexida hoje, talvez tentando achar um caminho de futuro. É claro, tentando, porque não dá pra largar tudo. E as cenas que a gente viu dos corpos, quem tá em volta, quem tá gritando, quem tá reclamando, quem tá exigindo atitudes, são as mulheres, né? São as mães, as irmãs, as esposas, são... Uma mulher foi assassinada ou duas. No meio dessas pessoas todas? Nós não vimos nenhum homem reivindicar o corpo dessa mulher, reivindicar a história... O que você acha que pode ser feito, assim? Sei lá, como legislação, ou dentro dessa PEC da segurança, o que presta, o que não presta, o que deveria ser feito, se você pudesse aprovar o que você quisesse? O que tem sido feito daqui pra trás tá completamente errado. Eu vou entrar no meu 8º ano de deputada. A quantidade de tipos penais criados. Eu falei aqui de um tipo específico incluído no Código Penal Militar, mas é um tipo já existente que você inclui num Código Penal Militar e que ainda não... E que não existia. Exatamente. Ali, né? Então, são tipos penais criados e aumentos de pena, que rompem, inclusive, com a dosimetria do Código Penal. Você tem crimes mais graves, com penas menores, porque você tem porque acontece um problema, todo mundo acha uma solução milagrosa, que sempre é criar um tipo penal ou aumentar a pena. Transformar um crime hediondo. Enquanto isso, você tem índices de criminalidade que crescem, você não consegue resolver essa situação porque as pessoas querem viver seguras, elas têm direito. Nós temos direito de viver de forma segura. E aí, a gente precisa ter soluções efetivas. A PEC da segurança pública, enviada pelo governo Lula, tem muitos limites, tá? Ausências. Mas tem uma coisa que, se ela for aprovada desse jeito, que eu acho que ela pode contribuir, que é institucionalizar o papel da União nessa engrenagem da segurança pública. Porque você tem as organizações criminosas, o crime ele não é dentro de um estado, né? Ele ultrapassa as fronteiras, ele é até transnacional, mas pensando no Brasil, ele ultrapassa as fronteiras dos estados. Tráfico de drogas, de armas, não está restrito a um estado. Quando você não tem bem definido o papel da União na integração das polícias, a gente acaba tendo tragédias como essa, e foi muito contraditório, porque eles dizem, cadê o governo Lula? Cadê o governo Lula? Mas na verdade eles não querem o governo Lula. Parece que o Cláudio Castro, inclusive, já está se articulando para reduzir o papel da União proposto na PEC, porque quer ter autonomia para matar. Desculpa, mas é isso. Autonomia para matar. Então, eu acho que a coisa de constitucionalizar o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, e instituir um papel mais bem definido da União é importante. Também a coisa das ouvidorias independentes. Para as polícias, né? Corregedoria, ouvidoria. Isso tá na PEC também? Tá na PEC, não sei se vai ficar no relatório, porque... Só que tem algumas lacunas. Tem uma principal lacuna que é estruturante, que é nós deveríamos mudar o modelo de polícia, né, assim. Aí tem várias coisas, unificação de carreira, desmilitarização, tem vários temas que eu acho que nem cabe entrar muito aqui, mas assim, não tem uma incidência na mudança desse modelo. Isso, de fato, é algo que a gente deveria conseguir fazer um dia, mas com esse congresso é impossível. Tem um congresso... É possível avançar coisas muito estruturantes, infelizmente, assim. E tem algumas lacunas que eu queria muito batalhar para avançar. A gente precisa aperfeiçoar o controle externo do Ministério Público. O Ministério Público muitas vezes tem sido muito conivente, assim. Seria o papel do Ministério Público fazer o controle externo das polícias, né? Mas precisava ter diretrizes mais detalhadas disso, assim. Até porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, assim, com todo respeito ao Ministério Público que eu tenho, uma operação dessa, que parece ter sido autorizada pelo Ministério Público, não tem um controle externo das polícias, você não tem investigação, você não consegue elucidar um crime. Hoje, a gente tem uma média de elucidação de homicídios no Brasil que está em torno de 45%. Alguns lugares, como Brasília, é 80%. Europa chega a 90%. O Rio é 25%. Só 1 a cada 4 homicídios são elucidados. Na verdade, a gente foi checar e os números estão até mais dramáticos. Uma pesquisa recente do Instituto Sou da Paz colocou a taxa nacional de elucidação de homicídios em 36%. A do Distrito Federal era a melhor do país, em 96%, e a do Rio era a segunda pior, em 23%.
E quem faz o diagnóstico disso é a sociedade civil. Você não tem um índice de esclarecimento de homicídios tecnicamente incorporado ao Estado, né? Isso é bem grave. E aí tem uma coisa que eu queria falar sobre o que a gente deveria, assim, se debruçar muito para garantir. E que esse caso da chacina na Penha, no Alemão, isso ficou muito explícito. Nós precisamos instituir, e a PEC podia apresentar isso para o país, a possibilidade de perícia independente. Não dá perícia de cena de crime, de corpos. Não dá para você ter o agente de uma operação sendo o próprio investigador quem vai periciar. Não pode. É assim que funciona? É assim que funciona. A perícia tá na Polícia Civil. Hoje, a gente conseguiu com a DPF 635, a chamada DPF das favelas, algumas poucas vitórias das câmeras corporais que não estavam funcionando. Isso que eu ia perguntar, não estavam, né? Não estavam. Eles falam que acabou a bateria. E a coisa do acompanhamento da perícia pelo Ministério Público. Só que assim, a gente insistiu muito pra Defensoria acompanhar. A Defensoria foi barrada na porta. Não pode, não tem espaço. Se não tem espaço, o problema é do Estado, não é nosso. Não tem espaço físico? Essa era a desculpa? Era a argumentação dessa delegada, né? Que é a subsecretária da Polícia Científica. Porque isso deve ser obrigação do IML, não deixar a Defensoria entrar? Pode barrar? Conversando com a nossa assessoria jurídica, olha, não proíbe, mas também não... Entendeu? Não tem uma regra dizendo o Ministério Público pode entrar, a subsecretária respondeu pra nós quando a gente insistiu nisso? Eu só faço o que eu sou obrigada a fazer. E ela disse, a DPF que vocês provocaram, que eu não quero nem dizer se eu concordo ou não, falou assim mesmo, me obriga a ter o Ministério Público, e o Ministério Público vai estar aqui. No que a gente falou, então nós vamos fazer uma ação para garantir a entrada da Defensoria. Essa ação está em curso, mas ela disse que só faria isso se houvesse uma decisão do judiciário, né? Mas a coisa da perícia independente, você vê o quê? Policiais mexem na cena do crime, pegam os corpos, colocam nas caçambas. Você precisa ter uma perícia independente. Você não pode, assim. E aí você responsabiliza quem tem que ser responsabilizado para ter um melhor funcionamento das polícias. Porque tem bons policiais, claro que tem. Fora que no Rio, assim, crime e política se misturam de uma maneira... Eu fico chocada. Existe gente que apoia, muita gente que apoia, né? Porque se construiu um sentimento de que esse banho de sangue vai deixar as pessoas seguras. Então tem um cálculo eleitoral do governador Cláudio Castro de ir pro Senado. O Castro, ele era vice do Witzel, que é o famoso vamos atirar na cabecinha. Ele entrou com essa pauta e ele foi reeleito. Todo mundo sabe qual era a pauta dele. Então, quer dizer, uma parte considerável do Rio de Janeiro, a maioria dos eleitores do Rio de Janeiro, quer, ou pelo menos queria, essa política de extermínio, de barbárie. As 3 maiores chacinas do estado do Rio de Janeiro foram sob a gestão Cláudio Castro, que foram Jacarezinho, Vila Cruzeiro e essa agora. Tudo na gestão do governador Cláudio Castro. E o relato das famílias eram... A gente já viveu muitas violências aqui, muitas operações e chacinas, mas nós nunca vimos nada igual. Foi uma operação... Eu fiquei pensando, porque não foi planejada, tem que ter planejamento. Foi planejada. Ela foi planejada pra matar todo mundo. Pra matar todo mundo. Isso foi um planejamento, foi uma decisão de Estado. Olha o que é isso. Uma decisão de Estado. Não foi... O planejamento não era entrar e prender as pessoas, né? Não era entrar e matar. E o que acontece depois? Nada. Nada. Não vai melhorar nada, não vai acabar com o crime. Você vai ter de novo meninas, eu vou repetir, meninas recrutadas, você vai ter... Essas mulheres só vão ter o resto das suas vidas devastadas. Essas mães que perderam seus filhos assassinados. Devastadas, né? Mães, os irmãos, todos os parentes, todos os... As famílias. As famílias todas, os amigos, todo mundo... Você sabe como o deputado Antônio de Paula entrou nessa história? Não sei se vocês chegaram a ver. Ele teve 4 meninos da igreja dele que foram assassinados. Ele é um pastor. Ele é da bancada evangélica. Aí ele descobriu que 4 meninos da igreja dele foram assassinados. E foi tomada de revolta. Olha as contradições que estão colocadas e o horror da cena. E aí ele passou o dia com a gente na diligência. Porque aí ele tinha sido tocado pessoalmente. Ele conhecia esses meninos e não deveria precisar, né? Ser tocado pessoalmente pra entender que é um absurdo, né? Mas que bom que ele estava lá com vocês. Eu concordo com você que tem que tentar encontrar pontos de convergência, né? Isso que você contou. Sem perder também a dimensão de futuro, né? Porque o futuro requer uma agenda, o futuro precisa de uma definição clara sobre o que somos. Então a gente acha os pontos de convergência,
Mas nós somos isso aqui e nós queremos essa agenda para o país. E vai avançando em conjunto onde der, né? A gente volta já já com a Talíria, depois desse intervalo curtinho. Com relação ao diálogo político nesses anos, desde que a gente conversou lá atrás, né? Parece outra era, né? Inclusive antes da Covid, enfim. Lá em 2018, o que você acha que aconteceu no debate e no diálogo político desde então, de lá para cá? Porque você está na política, como você falou, sei lá, 8 anos, né? Juntando com um mandato de vereadora 10, é uma década aí, né? Então, o que você acha? Eu mudei muito, eu acho que a política mudou muito também. Você mudou muito como? É uma mistura de uma casca que você precisa construir para suportar existir na política e conseguir lidar com os desafios que tem ali. E, ao mesmo tempo, eu me sinto com muita responsabilidade com o futuro do país. Coisa que eu não tinha ideia que eu teria naquele momento, sabe? Que a gente conversou. Eu não teria ideia do tamanho da responsabilidade com o Brasil, que de alguma maneira a minha geração, mas o nosso mandato também, eu sei que a minha figura enquanto deputada tem. Então isso implica a minha vida com meus filhos, isso implica... Tem uma série de implicações. Você não tinha filhos, né? Eu fui mãe de 2 no caminho... Foi uma década pro país, com impeachment, um golpe contra a presidenta Dilma, prisão ilegal de Lula, execução de Marielle. Aí você tem o governo Bolsonaro, que a gente não pode esquecer o que foi. Eu fui deputada durante o governo Bolsonaro, líder da bancada do PSOL. Naquele momento, era um horror armamentista, um horror negacionista. A pandemia era virtual, mas os líderes estavam mais presencialmente, né? E você tinha aí todo mundo sem máscara. Era um... E o horror... Quer dizer, tinha encontro de líderes presenciais. E os caras não... E você tinha que ir, porque você é a líder do pessoal. E Bolsonaro imitando gente sem ar. E a vacina que não chegava, as famílias em luto. Então, a gente viveu um período dramático. 33 milhões de famintos, metade da população vivendo com insegurança alimentar. Eu não consegui viver o luto da execução de Mari. Eu vou vivendo luto na vida política. Então, é impossível, primeiro, não ter que se estruturar. E aí eu fui mãe nesses 2 anos de 2, assim, separei. É muita combo. coisa, hein? E aí eu chorava na terapia pensando nisso tudo, né? É impossível você não se estruturar e criar uma casca, né? Eu até tava pensando outro dia que quanto tempo que eu não leio um livro que eu gosto. Agora eu fui ao cinema, vi O Agente Secreto. Quanto tempo que eu não ia ver um filme de adulto? De alguma maneira, a arte, né? A política vai endurecendo a gente também. Aí eu tô nesse movimento também de retorno a coisas que também resgatam a nossa própria humanidade, sabe? Que a gente também vê sendo roubada, né? Na dureza da política. E um teatro, olhar as estrelas. Ver os amigos. Meu filho adora a lua. Minha mãe ensinou meus 2 filhos a gostar. Mamãe, a gente tá morando num lugar com área externa. Mamãe, vem ver a lua. Aí ele fica olhando a lua. Isso também vai nos ajudando, porque a política endurece a gente, sabe? Foram anos duríssimos do país. Tá sendo um ano, apesar do governo estar se recuperando, eu acho, a gente tá... É isso, a gente viveu a maior chacina da história, de longe a maior chacina da história nesse tempo histórico. A gente viveu Gaza nesse tempo histórico. A gente vê os Estados Unidos numa ânsia imperialista em relação à América Latina, atacando navios de outros países nesse momento histórico. E por isso também essa segunda coisa que é a responsabilidade. Mas nós temos uma responsabilidade do tamanho do Brasil. De cuidar do país, de construir paz. Não uma paz branca, boba. Construir paz, dignidade. Então eu me sinto muito implicada com essa responsabilidade, que eu não tinha ideia de que ela ia existir lá atrás. Lá atrás, né? Quando você era vereadora. Era outra coisa. A gente, quando eu fui eleita... E não era fácil. Se você for revisitar aquela nossa entrevista, sempre foi violento. Não era fácil. Nunca houve paz em termos de violência política, de gênero, né? Que hoje isso é tipificado, assim. Eu lembro que eu conversava com a Mari muito sobre, assim, era a gente batendo no coldre, como se tivesse arma no bolso, no plenário. Os outros vereadores. Ameaça de morte, já era muito ruim. Só que quando matam a Mari, isso dá uma girada, né? Escracha, podem matar. Eles são capazes até de matar. E aí, tudo que a gente viveu no Brasil. E agora, né? O que fazer agora, né? A gente precisa produzir esperança,
esperança organizada, produzir futuro. E eu acho verdadeiramente que isso vai ser feito pelas mãos das mulheres. É sempre as mulheres que têm que... A gente cuida. Eu entrevistei, eu não sei se vai sair antes ou depois do seu episódio, provavelmente depois, mas ouvintes me perdoem. Mas eu entrevistei a Vera Iaconelli, e eu vou dar aqui um spoilerzinho de uma coisa que ela falou, dessa questão das mulheres cuidarem, né? Que ela falou, então, a gente avançou muito, as mulheres avançaram muito, as mulheres entraram no mercado de trabalho, as mulheres hoje em dia ocupam posição de poder, não como a gente gostaria, mas ocupam. E a gente continua sabendo cuidar. E os homens continuam na posição dele e não sabem cuidar. Aí ela diz, mas na verdade, isso é uma coisa boa. Isso é uma habilidade que a gente tem, uma capacidade que nós temos como mulheres, que é muito boa, que se soma às outras habilidades que a gente foi adquirindo nos últimos 30, 40, 50, 60 anos. E se somou a essa de cuidado, que é fundamental, né? É perfeito isso. Nós precisamos medir o tamanho do valor desse cuidado. Eu aprovei um projeto que eu relatei, da deputada Luiziane, do PT do Ceará, que institui a economia de cuidado nas contas públicas. Cria uma conta satélite no sistema de contas nacionais para medir o valor do cuidado no seu percentual com o PIB. Ele está no Senado, eu quero muito que ele avance, porque isso vai, de alguma maneira, entender na vida produtiva qual é o valor desse cuidado não remunerado, né? E aí isso ajuda a ter política pública, é um projeto bem legal. Isso faz sentido, quer dizer, continua não sendo remunerado, mas você conta no PIB, né? Claro. Imagina se todas as mulheres que cuidam de forma não remunerada parassem. Não vão passar, não vão levar filho na escola, não vão... Acabou. Os bancos não funcionam, né? Bom, 40% das famílias iam morrer, né? Porque exatamente. Só aí já é 40% da população. Então, inclusive a separação, né, do trabalho produtivo. O trabalho produtivo, para ele existir, a vida da terra, para existe esse cuidado não remunerado que não é contabilizado hoje no PIB. Não... Então, você entender o valor desse cuidado. E você acha que se contabilizar nas contas públicas, passa a ter política pública ligada a isso? Eu acho que a gente, pelo menos, tem um número, um diagnóstico que ajuda a gente a olhar para o tamanho da questão, né? Porque tudo é o PIB cresceu, o PIB diminuiu, mas olha, tantos por cento do PIB é isso aqui, ó. Bom. E o que acontece quando você apresenta um projeto desses? Qual, assim, como você explica? Qual é a reação? Esse projeto teve uma reação da direita que achava que eu queria mudar a forma de contar o PIB. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, parem, né? Não, isso já tá no PIB, né? Agora é só um sistema, é uma conta separada para você contabilizar especificamente esse... E aí passou meio... Acho que ninguém entendeu direito o tamanho da importância disso. Tô falando isso por quê? Porque eu acho que finalmente o Brasil, enquanto Estado, começou a entender a questão do cuidado na produção de políticas públicas. E eu acho que, de fato, é importante a gente responsabilizar o Estado por cuidar, por compartilhar cuidado com as famílias. Sim, creches e coisas assim. Creches, a gente instituiu, por exemplo, a primeira cuidoteca do Brasil, que era na UF. Foi a partir de um projeto de Marielle Franco, que... era o projeto do Espaço Coruja, que seria um espaço de contraturno, não é creche noturna. É um espaço de cuidado e acolhimento, é assim que a gente chama hoje, assim, para suporte para mães e estudantes, para terceirizadas das universidades ou dos equipamentos públicos. Quem trabalha à noite. Então a gente instituiu via emenda parlamentar e a partir do diálogo com o Ministério do Desenvolvimento Social. E aí a gente instituiu, que é o quê? É um atendimento a 80 crianças, filhos de terceirizadas, de servidores públicos e de estudantes. É um acolhimento, assim, multidisciplinar. E agora a gente está instituindo uma política pública, estamos formulando um projeto de lei para instituir a política pública da cuidoteca. Então tem passos, aprovamos a Política Nacional de Cuidados. Outros países da América Latina já avançaram muito mais nesse tema, mas nós estamos começando a avançar. O que é uma Política Nacional de Cuidados? São diretrizes que olham para o arcabouço de políticas públicas que existe no país e pensam quais são as políticas do ponto de vista de cuidados que a gente tem que ter. Então, ela tem como eixo garantir o direito ao cuidado, porque cuidado é uma necessidade humana. Todo mundo morre sem cuidar. E ninguém cuida de si sozinho, né? Não é ideológico, né? Todo mundo... Exatamente. Por isso é um direito humano e tem que ter responsabilidade do Estado. Então ela parte dessa dimensão. Se cuidar é uma necessidade, finalmente, então o Estado tem que se implicar nesse cuidado. Então entendendo as populações idosas, pessoas com deficiência, crianças e mulheres como mais vulneráveis. E cuidar de quem cuida, seja quem presta cuidado remunerado, seja com estratégias de cuidado não remunerado. Aí é fortalecer as políticas públicas já existentes e entender as lacunas que existem. Então você fortalece a creche integral, políticas que já tem no SUS, mas você também olha, precisa de uma política de atenção domiciliar para dar tempo de respiro para quem cuida. Então vamos formular uma política nesse sentido.
tudo isso pra concordar com a Vera, né? Com a Vera. Com a Vera Ionelli. Cuidar é bonito também. O bonito não é ficar com cuidado nas costas sozinha. Isso não dá pra romantizar uma mãe atípica que cuida de uma pessoa com deficiência. Não, aquela coisa guerreira. Ninguém é guerreira, é sobrecarregada. O cuidado compartilhado é lindo. Talvez seja o maior... Talvez seja isso, né? Quando eu te entrevistei lá atrás, em 2018, você estava contando das reações dos vereadores à sua presença, né? A sua presença física mesmo. Aí você contou que tinha uns que beijavam tua mão, que diziam, vereadora, a senhora tá bonita hoje. E que no início você reagia, né? Você dizia, eu não tô aqui para ser bonita. Mas que aos poucos você foi dizendo, cara, isso é tão desimportante, quer beijar minha mão, beija. Então, eu queria saber como você foi evoluindo ou não essa atitude e que tipo de coisa acontece com você hoje, lá na Câmara, que você também diz, quer saber, isso aqui, vou escolher minhas batalhas, deixa pra lá. Vou falar pra você, nada novo no front. Mudaram muitas coisas. Tem uma coisa que não mudou nesses 10 anos, foi isso. É impressionante. No meu primeiro mês na Câmara de Deputados, no primeiro mandato, tinha um deputado... Era um deputado idoso, com cabelos muito brancos. Eu não lembro nem o nome dele. Que ele passava por mim toda vez botando a língua, assim... meio te desejo. Aí eu falei assim, é isso mesmo? Eu tô acreditando nisso. É isso mesmo, ele fazia. É isso mesmo, ele fazia. Aí um dia eu berrei no meio do plenário. Falei, você tá maluco? Você perdeu alguma coisa aqui? O senhor perdeu alguma coisa aqui? E nunca mais me fez a linguinha. No meu local de trabalho. Não. Então, ser mulher nesses lugares continua sendo muito desafiador. Quando eu fiquei grávida do Calu, que é o seu primeiro. Do meu segundo filho, do meu segundo. A primeira é a Momô, o segundo é o Calu. Ele nasceu 9 de janeiro. Ó, simbólico. 9 de janeiro, num dia depois da tentativa de golpe. Uau. Meu filho. E o nome dele é Calu Anansol. É grande guerreiro. Você tava parindo no 8 de janeiro? No 8 de janeiro, eu comecei minhas contrações. Aí começou. Parou. Parou tudo. As contrações? Pararam. Só retomaram no dia seguinte. Juro pra você. Eu já tinha parido. Eu já acredito perfeitamente que essas coisas acontecem. Aí, ele nasceu 9 de janeiro. Eu sabia que ele podia nascer entre final de dezembro e início de janeiro. Eu sabia que eu não ia conseguir tomar posse no dia 2 de janeiro. Tava barriguda a campanha. Foi uma campanha super difícil, né? Aí eu fui conversar com o presidente Arthur Lira. Falei, presidente, a gente tá olhando aqui e não estamos conseguindo achar uma saída. O jurídico da Câmara disse que eu não tenho como tomar posse de outro jeito. Remota? Remota. E já tinha um sistema virtual, era pós-pandemia. Aí ele, então você não tem como. Eu falei, Arthur... Eu falei assim, Arthur... Talíria, ou adia sua posse, ou você vem. Sabe qual é o problema? Por que você não marca uma cesárea? Ele falou isso pra mim. Porque vocês têm essa coisa de parto normal, não sei o quê. Marca a cesárea que você vai conseguir organizar pra estar aqui na sua posse. Eu juro pra você que eu ouvi isso do presidente Arthur Lira. E a gente tava insistindo pra mudar o regimento da casa pra garantir a posse remota, pra puérperas. Mas pode fazer tudo remoto? Exatamente. Por que vai fazer isso remoto? Aí, eu falei, presidente, a sua opinião sobre a minha via de parto não me interessa. Foi de Arthur a presidente. Presidente, a sua não me interessa. Existe uma posse, tive 200 mil votos, muito voto, você imagina, é muito voto, eu falei, muito voto. E eu vou tomar posse, não vou adiar minha posse, eu quero todos os dias que eu tenho direito do mandato que o povo me delegou. Porque se você adia a posse, você diminui os números de dias do seu mandato. Se adia, claro. Você não, a sua assessoria fica sem trabalhar e eu fico sem ser deputada. Que é isso? Aí você tá lá pra representar seus 200 mil eleitores. É antidemocrático. E aí ele insistiu que eu teria que ir. Eu falei, então, vou trazer uma... Isso também tem uma outra coisa. O Arthur Lira tem filho, né? Eu nem sei, mas deve ter, né? Deve ter lá os filhos dele. Aí você fica pensando, esse cara, além disso, tá? Digamos que você tivesse que fazer uma cesárea, porque ele acha que rapidinho. Ele acha que você faz uma cesárea e que no dia seguinte você tá em pé lá. Tomando posse, olha a demência dessa... né? É muito sem noção. É uma sugestão demente em tantos sentidos. É não olhar pra mulher, é não me ver. Ele não me via ali. Ele não via uma mulher distante, mãe. Uma deputada mulher. Uma deputada mulher, mãe. Aliás, assim, deputadas mulheres mães é muita batalha pra ser vista. A gente conquistou muitas coisas. Aí isso gerou uma conquista. Porque eu falei pra ele assim, eu vou entrar com mandado de segurança, então. Aí ele disse, já vem você fazer confusão. Eu falei...
só resolve, porque senão vão dar com nada de segurança. Aí ele fez uma mudança regimental garantindo o direito à posse virtual. E eu fui a primeira mulher a exercer, entrei lá no videozinho, tomei minha posse, assumi meu mandato. E ele, na reeleição dele para presidente da Câmara, ele apresentou essa conquista como, olha, como eu fiz pelas mulheres, entendeu? Tudo bem. Porque mas, também de bobo não tem nada aquilo, o né? painel, a gente tem um painel lá que identifica quem tá faltando. Não tinha licença maternidade. Incluía, a gente Era falta. Era falta. Conquistamos também. Não tinha trocador no banheiro. Agora eu tem. fui lá, fotografei. O primeiro trocador foi com muita batalha no banheiro da Câmara. Tá vendo? Avança em algumas coisas, né? É isso, é pouquinho, mas é muito, sabe? E isso só é possível. São coisas tão básicas que a gente fica espantada, mas são avanços muito importantes. E olha que o mais profundo dessa pequeneza, que é enorme, isso só foi possível porque existem mulheres mães na Câmara que vivem o seu momento de parir enquanto deputadas. A nossa presença nesse lugar, ela expressa agendas. Quando eu falo da gente, tendo nas nossas mãos a possibilidade de construir um futuro para esse país, tem a ver que é isso, porque a nossa ausência, ela deixa a democracia torta. E a nossa presença, ela enche de lutas que tem a ver com a maioria do povo, o espaço político. Simples assim. Eu entrevistei outro dia a Thaís Farage sobre moda e poder, né? E você foi um dos exemplos que eu usei, que a gente tá falando de mulheres na política, e ela falou uma frase que eu adoro, que ela diz assim, não, a única roupa certa para uma mulher na política é ser um homem branco. Não tem outra roupa. Não tem. Não adianta vir me perguntar o que eu uso, porque não tem. E aí eu comentei de quem eu achava que usava bem, quem eu achava que usava mal, e você foi uma das pessoas que eu falei, não, a Thalíria usa bem roupa para comunicar quem ela é, né? Porque o que a Thaís dizia é que hoje em dia você comunica muito rapidamente com imagem, obviamente, por causa das redes sociais, e que então é uma forma muito importante de você se comunicar com seus eleitores e você tem que usar. E que os políticos, de um modo geral, da esquerda não sabem usar. Você vai olhar o debate político. Se você for um estrangeiro que chegar e olhar um debate político, sei lá, de prefeitos de São Paulo, você não vai saber quem é quem. Quem é quem? Não você vai. Não vai. Até o bonezinho. Teve vai estar todo debate na campanha para prefeito que eu acho que estavam os três, o Guilherme, o Boulos, os outros dois com a mesma roupa. Acho que era até a mesma coisa de gravata. Você não consegue identificar, né? E que isso é um desperdício. Ela diz, não, isso nada é um contra meu ministro, adoro meu ministro. E aí eu usei você. Você foi um dos exemplos que eu usei das poucas mulheres que eu vejo na política, que usam a roupa como uma maneira de se comunicar com seus eleitores. Quer dizer, os seus eleitores olham para você, o jeito que você se veste, o jeito que você se penteia, as joias que você usa, as bijuterias que você usa, e eles sabem o que você representa, o que você quer, pelo que você vai lutar, eles conseguem se identificar com você e eles dizem, não, essa eu quero votar, porque é esse o caminho que eu quero seguir. Você pensa isso ou é só assim, sei lá, eu gosto dessa roupa, esse é o jeito que eu uso? Você sabe que isso é engraçado, porque quando eu comecei a vida política, eu não queria chegar perto de um terninho. Eu nunca vou usar esse terninho. Hoje eu uso terninho, mas eu gosto de blazer colorido. Sempre que eu viajo para algum lugar, eu tento trazer uma roupa com uma identidade desse lugar. Eu gosto de ter sempre uma marca da identidade afro. Porque eu acho que, de fato, a imagem comunica. Então, de alguma maneira, é uma escolha, assim. Mas também é como eu sempre me vestia, né? Como eu sempre fui, né? E, de alguma maneira, eu não quero deixar de ser quem eu sou enquanto deputada. Agora, isso gera muita reação. Sabe que quando eu fui candidata a prefeita, na última eleição, prefeita de Niterói, tinha toda uma discussão, né? Agora é uma candidata ao executivo. Quem é essa... Vai botar o terninho. Qual que é essa imagem? E o terninho, tudo bem, porque eu uso, mas eu uso o terninho vermelho, rosa, estampado, sei lá. Quem é essa imagem? E eu gosto muito de usar linho. E a gente, então vamos aí. Começamos a discutir qual que era o tipo de roupa. E eu acho que eu tava muito elegante. Muito. Aí nós fizemos a Quali. A Quali são pesquisas que juntam grupos de pessoas para avaliar os candidatos, para a gente ter um pouco o direcionamento do que fazer na campanha. Aí na Quali aparecia muitas críticas à minha imagem. E aí uma dizendo delas... o que é? Gente, ela tem que saber se vestir. E eu tava muito bem vestida, sabe? E aí uma me marcou muito, porque eu tava com uma roupa bem social. E nesse caso, bem sóbria. Com brincos, tudo sóbrio. E ela parece uma vendedora de miçanga. Foi a caracterização sobre a minha imagem, da pessoa que estava participando da Quali. E aí, isso diz muito sobre o racismo. Isso é racismo. Porque o meu cabelo, querida, eu não posso mudar.
E nem quer, né? Nem quero. Não, nem quero. Ao contrário, eu tô feliz porque voltou lindo. a minha textura mais black, que quando eu tive minha primeira filha ficou fininho. Mas é isso, você nunca vai ser esteticamente aceita como alguém que pertence ao lugar da política. Porque nós não pertencemos ainda nesse momento à política. Então há um estranhamento de ver uma pessoa com cabelo black na política, uma trança na política. E aí sim, com roupa colorida na política. Mas é quase impossível você fugir de quem você é. Por isso que não adianta tentar, gente. A gente tem que ser quem a gente é e disputar a política. Acho que disputar esse espaço. A gente ser 18% do Congresso da Câmara Federal, quando somos mais de 50% da população, é um escândalo. Uma das maiores subrepresentações do mundo. Inclusive na América Latina. A gente é a lanterninha. A lanterninha absoluta. E se você é uma mulher numa posição pública qualquer, você pode estar na política, você pode estar lendo meteorologia na Globo, tanto faz. Você vai ser julgada pela sua roupa. Então, já que você vai ser julgada e que as pessoas vão falar, é melhor usar essa roupa da maneira que você se sente mais confortável e de maneira estratégica, né? Não é fácil, tá? Porque, assim, você participa de círculos, de lugares em que você, muitas vezes, é única, né? É muito diferente de todo mundo. Então, eu entendo as mulheres também que fazem um gesto de adaptação a esse sistema. Porque é muito difícil sobreviver a esse sistema sem se adaptar. Eu não quero me adaptar, não vou me adaptar. Mas isso tem custo, né? Mas o outro custo de você se adaptar, quer dizer, vai todo mundo se vestir de Hillary Clinton, né? de Simone Tebet, de Angela Merkel, ninguém vai te ver. Você entra na paisagem. É verdade. Você faz parte da paisagem. E mesmo que você entre na paisagem, você nunca vai ser a dirigente daquela paisagem. Não vai, você tá na paisagem. Você vai ser uma mulher atrás daqueles homens, né? Você tá na paisagem. Exatamente. Você não é só a paisagem. Você não é o foco, você é a paisagem. Então, você não tem identidade. A identidade ideológica mesmo. Então, eu acho que é uma disputa a ser feita. Eu entendo que era esse visto, assim, super entendo. Porque é uma maneira de você diminuir um pouco as críticas inevitáveis que você vai receber. Mas, por outro lado, especialmente como mulher na política, você tem que chamar atenção. As pessoas têm que te ver. Existir, né? Você tem que existir. Outra crítica que eu recebo muito eu falo com o corpo, né? Nós falamos com o corpo. Que bom que a gente fala com o corpo, né? Assim, e num espaço tão sem vida. Falar com o corpo. Mas eles também falam com o corpo. Com a violência, né? Eles vivem botando o dedo na cara um do outro, ameaçando dar soco. É muito difícil. A gente é sempre a histérica, descontrolada. A burra. É muito. Gente, é impressionante. Gente, tem uma coisa que eu não sou, é burra. A burra? Tem uns deputados que quando eu tô falando, não tô entendendo nada. Então, isso é com dificuldade de compreensão, meu querido. Vai estudar, né? Isso foi uma coisa que mudou ao longo da minha decisão, dessa década. O recurso da ironia também foi um recurso que eu me encontrei nesse recurso. Porque eu sou uma pessoa firme, braba. Mas o tempo todo, os embates diários com a extrema-direita são adoecedores. Em algum momento, eu achei um caminho do recurso da ironia. Só que eles, o tempo todo, tentam te tirar. Agora, recentemente, com essa coisa da chacina, eu reagi de forma muito dura. Gritei, falei o que tinha que ser falado alto. Olha só, numa comissão, eu sou líder da bancada negra e da bancada da Federação Pessoal Rede. Líderes, segundo o regimento, podem falar a qualquer momento. Eu fiquei 2 horas pedindo fala, o presidente não me deu. E ao final, presidente da comissão, comissão rindo, de segurança pública. Ao final, rindo, ele encerra a reunião e não me dá a palavra. Aí tudo que eu aprendi de tentar utilizar outra estratégia pra sobreviver, foi embora. Gritei, berrei, sai. E a gente sai mal depois disso, porque a gente, me colocaram de novo naquele lugar, né? Você sai se sentindo mal, né? Porque eu tô cansada também disso, assim. É exaustivo. Eu vi que nesse embate entre você e esse cara, teve uma hora que ele virou pra você e falou assim, essa comissão não é baile funk. Ele disse, mais do que isso, essa comissão não é baile funk, vai embora, deputada, você não é bem-vinda aqui. Uau! Você é líder de... Eu sou líder, eu tenho 200 mil votos, sou deputada eleita. Como que ele me manda embora de uma comissão? Quem é ele? Um cara, inclusive, que recai sobre as costas dele acusações de assassinar a mulher. De quê? Assassinar a mulher. Eu acho que ele foi até absolvido.
Mas ele foi acusado de assassinar a mulher. Acusado. Isso eu posso dizer. Ainda tem isso, nós temos que tomar cuidado com esses casos, porque é muita violência, né? É perigoso em todos os sentidos, né? É desafiador. E é desafiador porque também, quando você pega a pauta da violência, a resposta fácil, ela é muito mais aceita, porque ela não é complexa. Então é fácil você dizer, vamos matar todo mundo e isso vai acabar com o crime. Acabou. É fácil você dizer, olha, a mulher que engravidou tem que ter o filho e acabou, porque isso é o que Deus quer. Porque isso mexe com a fé, com o afeto, com o sentimento. E é fácil dar essa resposta. É fácil dizer, vamos aumentar a pena, prender todo mundo, matar todo mundo. Você mexe com um medo que é construído pelo poder econômico, pelas elites. Só que você não muda nada, você vai deteriorando a vida dessas pessoas. Aí a saída, qual eu acho que é a encruzilhada que a gente tá? A saída não pode ser, então agora eu vou dar as respostas fáceis. Porque essas respostas fáceis não mudam nada, não melhoram a vida do povo. E é pra que ocupa a política? A saída é, nós precisamos achar a melhor forma de comunicar, dialogar a partir da escuta sobre as respostas complexas, que são as verdadeiras. Falar a verdade de um jeito generoso e empático. Obrigada por ouvir O Fio da Meada. No site da Rádio Novelo você pode encontrar a transcrição do episódio e o link para a entrevista que eu fiz com a Thalíria no podcast Maria Vai com as Outras. E se você quiser saber mais sobre O Fio da Meada, a gente tá no Instagram, no Threads, no X e no Blue Sky, sempre no @Rádio Novelo. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Lembrando que sempre dá para deixar um comentário sobre essa conversa nas nossas redes e também na Apple, no Spotify ou no YouTube. Você pode também escrever para a gente no e-mail fiodameada@radionovelo.com.br para mandar a sugestão de entrevista, fazer crítica, comentário, elogio, qualquer coisa. E se você tem uma marca ou cliente que tem tudo a ver com os nossos podcasts, você pode contratar o Estúdio Novelo para criar seu próprio podcast ou anunciar nos intervalos dos nossos episódios. É só escrever para a gente em anuncie@radionovelo.com.br. O Fio da Meada é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda segunda-feira. A coordenação e produção são da Evelyn Argenta e da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson Devô. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger. A gerência de parcerias é da Luísa Sade. A montagem e sonorização desse episódio são da Paula Scarpim. A mixagem é da Júlia Matos. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zobel, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes, do Vinícius Luiz e da Isabel de Santana. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. A análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira. A checagem é da Éter Rudnitsky. E a revisão de transcrição é da Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.